Salve, salve, Japeri, Japedeira Baixada Fluminense está no ar, mais um Japeri Online Mais, hoje, especial eleições 2024, com o primeiro candidato que vai conversar com a gente, que é o Dr. Washington. E aí a gente vai fazer aquelas tradicionais perguntas para ele, tirar dúvidas, fazer questionamentos, para conhecer melhor essa pessoa que quer comandar Japeri pelos próximos 4 anos. Então, quero te agradecer, Dr. Washington, pela presença, e já fazer a primeira pergunta, que é uma dúvida que eu sempre tenho quando entrevisto os candidatos. Por que uma pessoa bem-sucedida como você, né, eu vi seu currículo, vi que você é advogado, curador, né, há pouco tempo, por que dar uma pausa na carreira bem-sucedida para entrar para a política? Então, o motivo de eu querer ser candidato na minha cidade é que eu quero uma cidade melhor para todos. Eu sou nasci na cidade, moro na cidade há 48 anos, fui para o Corpo de Fuzileiro, me formei, fiz concurso, virei procurador, sou professor universitário e a cidade continua da mesma forma esses anos todos. E eu tenho um lema, né? Que o que me incomoda não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E me sinto capacitado de, se Deus e o povo me conferir essa oportunidade, em mudar a cidade, para tirar a cidade dessa falta de gestão, desse desgoverno que ocorre todos estes anos. Então, o que eu quero? Eu quero uma Japeri melhor para todos. Para as Você minhas duas falou, filhas. você falou, desculpa te interromper, você falou essa frase do medo o Martin silêncio Luther King, isso. então, aí você acha que o povo, a população é muito passiva? Porque assim, você falou, mais de 40 anos que você não vê uma mudança grande, né? Sempre os mesmos problemas. Você acha que a população tem uma culpa nisso, de ela ser muito passiva? De não lutar também, né? Na verdade, a população hoje japeriense é uma população que ela vive sobre um enorme jugo. A população não é uma omissão, é o medo. Aqui em Japeri, infelizmente, a população não tem voz. E quando tenta fazer isso, o coronelismo ele vem e esbarra. É uma das razões para o qual eu estou tentando o poder executivo, porque eu quero dar voz para o povo. Por isso eu me intitulo advogado do povo, porque um povo sem voz é um povo que vira massa de manobra. E na nossa cidade ainda existe muito o coronelismo. Se você diz hoje que vota no Dr. Washington, por exemplo, a pessoa vai lá, tá votando nele por quê? E intimida, é intimidação. Então isso fere, porque os direitos eles não podem ser tratados como benefício. Direito é para ser exercido e não um benefício que alguém lhe oferece. E em nossa cidade as pessoas oferecem direitos como se fossem oferecer benefícios. Todo direito tem que ser pedido a uma autoridade. E eu quero acabar com esse estigma, mudar essa realidade. A voz do povo, no dito popular, é a voz de Deus. Claro, algumas pessoas também precisam ter conhecimento de algumas coisas, precisam se inteirar mais, não divulgar boatos. Recentemente, eu ouvi de um pastor que me procurou e falou: poxa, eu não sabia que o senhor vinha mais porque falaram que o senhor renunciou. Mas, pelo contrário, o meu registro de candidatura dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro foi o primeiro a ser deferido. E isso me traz orgulho, me traz uma sensação de que a minha documentação está em perfeitas condições e que as minhas condições de elegibilidade estão também. E me faz
um ficha limpa. Entendi. Porque também tem. Eu até publicamos isso no Japira Online, destacando, né, que foi, se foi o primeiro candidato aqui do município a ter o deferimento, né, tanto do partido quanto o pessoal, e isso chamou atenção, né, porque até o momento da gravação os outros ainda estão sendo julgados, né? Aguardando o julgamento, todos os Aguardando o outros. julgamento, isso. Bom, anotei aqui, você é advogado, casado, né? Você falou que tem 2 filhas, não é isso? Ou 2 filhos? Não, 2 filhas. Eu 2 tenho filhas. A Esther, minha primogênita, que hoje dita 13 anos, com quase 1,80 m. Nossa. Era judoca do Flamengo, mas infelizmente, por conta da distância, nós temos que sair daqui de Japeri 4 horas da manhã para chegar às 7 na Gávea. Então, ela não teve condições físicas de depois ir para a escola. É um cansaço, né? E o adolescente está em formação, né? Está em momento de formação, então ele não tem como, né? Esse cansaço, e ela optou por sair. Inclusive, ela disputou 3 torneios, e nesses 3 torneios conseguiu medalha, uma de primeiro, uma de segundo e uma de terceiro. É um orgulho para um pai, né? Eu sou de uma família paupérrima, de 8 irmãos, vindo de Jaceruba, né? Então, bem complicado. Eu não acho orgulho, mas eu passei fome, eu dormi na rua. Não queria isso para nenhuma criança. Isso não conto com prazer, nem para comover ninguém, mas nenhuma criança deveria ser submetida a isso, porque nós temos um Brasil, uma Japeri e um Brasil rico, rico em todos os sentidos, tanto financeiramente, rico, naturalmente, né? Nós temos uma natureza que no Brasil, né, como se disse, dá tudo, né? Brota tudo, né? E só não tem, às vezes, compromisso. Hoje nós temos um desvio, né, no poder público que vem entranhado desde a colonização, né? Que é a corrupção, né? As pessoas, às vezes, por tão pouco, preferem perder princípios e, sei lá, é complicado. A gente não veio aqui com esse fim de falar sobre isso, mas é necessário, né, se falar que nós temos que resgatar os princípios. Uma pergunta, é sempre uma dúvida que dá, né? Eu estou fazendo papel aqui do eleitor curioso, conhecendo o candidato e fazendo perguntas que muitas vezes não conseguem fazer no dia a dia. Então, eu vou fazer algumas perguntas assim, bem. E se tiver ao meu alcance de responder, eu Não, estarei é à disposição. Tudo de acordo com a sua função que você quer exercer. Você falou em relação às dificuldades, né? Assim, a corrupção, a falta da vontade política de fazer as coisas. Aí, por que o eleitor tem que acreditar quando o político fala que vai fazer isso, que vai fazer diferente? Porque assim, eu acompanho a eleição, né? Foi de 2020, não, 2018, se não me engano, que foi uma das primeiras que eu fiz entrevista com um candidato, e sempre eles têm uma solução para os problemas. Eu li boa parte do seu plano de governo e tem propostas interessantes. Por que o eleitor tem que acreditar na sua voz, e por que os outros não fizeram? Essa que é a grande dúvida. Porque, assim, sempre teve um problema. Por que agora ele pode acreditar no Dr. Washington para resolver os problemas da cidade? Primeiro, eu vou me chancelar aqui, né? Eu tenho uma vida pública de 20 anos sem nenhuma ranhura. Nunca respondi nenhum processo, nem administrativo, nem judicial, junto à Ordem dos Advogados, nem o tempo que eu fiquei no Corpo de Fuzileiro Navais, nunca tive uma punição, uma repreensão. Pelo contrário, tenho elogios. Os quase 10 anos de procurador também nunca tive qualquer problema. E eu pautei minha vida em princípios, sempre tentando ser aquela pessoa decente,
a exemplo disso, a procuradoria, né? Que meu horário era de 10 às 18 horas e eu chegava às 7 da manhã e saía aproximadamente 11h30 da noite, às vezes até mais tarde. Mas o porquê disso? Porque eu queria cumprir bem a minha função. Eu aprendi até a fazer tudo da melhor forma possível. Eu não vou ser perfeito, mas eu aprendi a fazer as coisas da melhor forma possível. E quem me cobra mais não são as pessoas. Quem cobra mais de mim mesmo chama-se o Washington. Eu me cobro muito. Eu não vou chegar à perfeição, não sou perfeito, mas eu posso alcançar pelo menos 80%, 90% do que eu faço. E eu sempre gostei de fazer tudo da melhor forma. Agora, não é só por isso. Eu acredito ainda que as instituições, elas podem melhorar. Vê exemplo. Hoje no nosso município, um município tão rico, com uma capacidade financeira enorme, que é o orçamento, um orçamento de quase 400 milhões. Royalties de petróleo, 35 milhões. Mineração, quase 14 milhões. As pessoas que passaram na administração, exceto o primeiro governo, não fizeram por falta de competência ou por falta de interesse. Porque, assim, eu aprendi no Corpo de Fuzileiro. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente dá a desculpa. E o Corpo de Fuzileiro, a minha mãe costuma dizer que eu saí do militarismo, mas o militarismo não saiu de mim. Acho que para todo mundo é isso, né? Para todo mundo é isso, né? Então, eu gosto de fazer as coisas da melhor forma possível. Eu quero ver uma cidade melhor. Eu piso na lama ainda. Não adianta eu fazer uma calçada bela, eu que não tenho nem calçada, mas eu tenho uma calçada, eu ter uma fachada, mas eu não tenho um saneamento básico. São 33 anos eu escutando a mesma coisa. Essa rua já é pavimentada na prefeitura. Ela pavimentada ou não, eu pago o mesmo IPTU, e pago 2, porque eu tenho 2 propriedades na mesma rua. E assim, isso me causa muito constrangimento, porque, por exemplo, na procuradoria o pessoal me chamava de doutor Japeri, e eles diziam: qual o segredo de você não chegar com um sapato sujo se você mora numa rua que tem lama? Eu costumava dizer, um dia eu conto o segredo, mas o segredo é que ao sair de dentro da minha casa eu já saía com um saco nos pés. Ia até o carro, quando voltava fechava o portão e dentro do carro tirava aquele saco. Eu acho isso assim, numa cidade tão rica, eu acho isso constrangedor demais. Eu vejo como uma negligência enorme. Então, o porquê acreditar no Dr. Washington? O dito popular, né, diz que nada se cria, tudo se copia, né? Então, eu tenho ao lado aqui 2 gestores, por exemplo, Paracambi. Paracambi também é uma cidade que era esquecida. Precisou de uma gestão para melhorar. Miguel Pereira. Eu ia para Miguel Pereira algum tempo atrás, só tinha um pedalinho todo quebradinho Peguei essa e época não também. tinha nada. Eu cansei de ir para lá hoje. Para ir para Miguel Pereira, eu tenho que reservar pelo menos 3 meses antes. Porque o que foi a diferença? Um gestor, uma pessoa capacitada, uma pessoa comprometida e uma pessoa que queria mudar a realidade daquela cidade. Não estou fazendo apologia a qualquer partido ou a qualquer candidato, mas a gente tem que elogiar quem faz. E nós temos aqui. Eu me considero extremamente, assim, não extremamente não, mas assim, me considero de direita. Mas assim, por exemplo,
Existe uma cidade que é governada pela esquerda, que também teve um gestor, Maricá. Maricá, tempos atrás, foi considerada até por um dos governantes dizendo que era uma porcaria. Ele usou até um termo chulo, mas não nos cabe aqui falar esse termo, mas ele dizia que é uma porcaria. Ainda falou para o presidente: tu vai para aquele lugar, porcaria. Então, hoje, Maricá é uma das cidades mais desenvolvidas. Tudo bem, nós estamos falando de uma cidade que tem uma capacidade financeira maravilhosa. Mas não é diferente da nossa cidade. A nossa Mas se não cidade tem também, dinheiro, não tem Japeri, gestão, não dá certo também, né? a cidade de Japeri também tem uma capacidade financeira enorme. E por que isso não ocorre? Porque as pessoas não tiveram capacidade, não tiveram uma equipe técnica boa. Então, por que o povo pode acreditar? Por conta do meu histórico de trabalho, que o meu currículo e outra coisa. Eu sou uma pessoa que eu sou determinado, e eu tenho certeza que montando uma equipe técnica, nós vamos conseguir fazer uma Japeri maravilhosa. Mas eu Você já costumo tem essa dizer, equipe na cabeça? eu tenho meus Você já tem. nomes. Eu tenho os nomes, sim. Ah, Eu não. Um dos nomes, eu tenho para cada pastas dois nomes. Um dos nomes, que seria da obra, ela, uma pessoa legal e tudo, que é democrático, ela saiu, quis ser candidata em outro local, que nunca foi valorizada no município e sempre ajudou o município. Inclusive, era chamada para fazer os projetos de obra, mas só que não cumpriam o que ela fazia. Mas, enfim, águas passadas não movem, né? Moinhos. Então, a equipe técnica, a qualificação e, acima de tudo, a vontade. E eu digo sempre para as pessoas, meus pretensos eleitores, eu não estou prometendo nada, mas se Deus e o povo me conferir o poder executivo, eu vou arregaçar as mangas e eu vou trabalhar tanto nessa cidade que vai parecer que tem mais de um prefeito na cidade, porque eu vou estar em todos os locais, porque eu gosto de fiscalizar. Eu gosto que as coisas sejam feitas de forma decente. Por exemplo, vai acabar esse negócio de dizer assim: ah, o prefeito vai vir na escola. Aí a maquiagem acontece. Eu sou professor. Quando fala que vai vir à escola, se limpa tudo, se deixa a melhor merenda naquele dia, eu vou de surpresa, sem avisar. Inclusive, não vou avisar a minha equipe para que não vaze essa informação. Eu vou ao hospital ser atendido, ao hospital público, que eu quero ver o atendimento. E às vezes é fácil se disfarçar. Você bota um. Eu não ando só de terno, eu não vou andar só com um colete de prefeito. Você bota uma roupinha normal, bota um bonezinho e vai chegar lá e vai ver como o atendimento está acontecendo. Porque, assim, eu entendo que o serviço público, o nome já diz, servir público, servidor público, é servir ao público. E nós encontramos nas repartições públicas pessoas mal-humoradas, pessoas que trazem os seus problemas pessoais para dentro da gestão, e esse é o retrato do seu chefe ou do seu executivo. Se você é atendido mal na ponta, sabe o que vai acontecer? Todos vão pensar que o prefeito é daquela forma. Então, os nossos servidores eles serão também valorizados para que eles trabalhem de forma digna, mas que eles tenham vontade também de trabalhar. Nós não vamos conseguir 100% trabalhar com boa vontade, mas podemos aumentar o número de pessoas que queiram assim. Se não quer servir, eu aprendi também no corpo de fuzileiro, pede para sair. Dá vaga para aquele que realmente quer trabalhar. Que nós temos que fazer a máquina funcionar, nós temos que descentralizar também, nós temos que fazer, por exemplo, há uma divisão no nosso município, uma divisão que antes se dizia primeiro e segundo distrito, mas não há isso demarcadamente. Mas assim, o centro de Japeri é uma guerra. Quem mora no centro de Japeri, Nova Belém, Chacrinha, Lagoa do Sapo,
favelinha, casinhas. Sabe o que eles falam? Ah, tudo é feito só engenheiro pedreira. Engenheiro pedreira que é a cidade. Aqui ninguém faz nada. Aí chega aqui engenheiro pedreira, tudo é feito lá. Então tem que acabar com essa divisão. A cidade é uma só. Japeri não é engenheiro pedreira e Japeri não é centro de Japeri. Japeri é Japeri. Porque tem uma estrada para ser construída que vai encurtar esse trecho, né? Que pé está essa estrada? Você tem informação sobre isso? Assim, o governo do estado, essa obra é do governo do estado, né? Ele avançou bastante, mas houve alguns entraves aí entre o governo e o município, e agora a obra está assim, tá naquela marcha lenta, né? Mas hoje nós temos uma capacidade enorme para poder se chegar tanto de um lado para o outro, mesmo o viaduto sendo mal programado. É muito rápido, em 10 minutos, quem está no centro de 10 a 20 minutos, quem está no centro de Engenheiro Pedreira chega ao centro de Japeri. Então não é mais essa coisa. Antes não tinha o viaduto, realmente era complicado, era uma confusão terrível, mas o viaduto, embora mal programado, mas ele foi feito e ele ajudou bastante. E nós temos aqui hoje a Dutra, a entrada pela Dutra, o arco metropolitano. Inclusive, falando disso, por exemplo, por que em 33 anos ninguém conseguiu fazer uma rodoviária em Japeri? Um marco. É uma coisa assim que nós temos a capacidade de escoar transporte de todos os lados, que são 2 BRs. E 2 BRs também habilitam a cidade a ter uma rodoviária interestadual. Olha só que coisa estranha. Por exemplo, se hoje eu quiser ir fazer uma audiência em São Paulo, eu tenho que ir ou para Nova Iguaçu ou para a rodoviária Novo Rio para voltar para Japeri de novo, né? Que eu vou passar em Japeri de novo. Então, eu acho isso muito complicado. E nós temos um dos requisitos para ter uma rodoviária interestadual, que são 2 BRs passando dentro do limite do município. É a Dutra, BR-116, e o arco metropolitano, que está lá esquecido. Nós temos que usar o arco metropolitano. Em 10 minutos, em 15 minutos, nós estamos no centro de Duque de Caxias, perto de 2 grandes hospitais, Moacir do Carmo, Adão Pereira Nunes. Então, por que não usar o arco? E por que ainda não fizeram essa rodoviária? Ou por falta de conhecimento, ou por falta de interesse, ou por falta de capacidade técnica. E eu tenho uma solução, uma parceria público-privada. Eu vou dar o espaço às empresas que se propuserem, vão ter o quê? O uso do espaço por 20 anos. Mas o problema do arco, eu como usuário, eu uso o arco para carro, né? É o que a gente consegue usar porque não passa ônibus ali. O problema do arco é a questão monetária, financeira, porque não é viável para uma empresa colocar uma linha efetivamente ali, a não ser que seja ponta a ponta. Aí, no caso de ônibus interestaduais, funcionaria nesse sentido, porque você conseguiria ir para São Paulo, porque você vai direto. Mas, por exemplo, chegar a Caxias, você vai sair praticamente vazio daqui, de Japeri, e não vai pegar ninguém. Então, assim, aí tinha que ter um trabalho de subsidiar isso, né? Que é uma discussão grande, até na nossa cidade, que a gente tem poucas linhas de ônibus, né? Agora, doutor, vamos fazer o seguinte, já primeiro bloco foi bater um papo, né? Conhecer mais, ouvir mais você. Agora, vou fazer perguntas em relação às situações aqui da cidade. Começando aqui pela segurança pública. No seu plano de governo, o senhor comenta que pretende aumentar o guarda municipal, que realmente são poucos, né? Aumentar a iluminação e, se possível, monitorar a cidade nos locais necessários. Como é que você pretende fazer isso? É viável financeiramente?
se inspirou em uma outra cidade que deu certo isso? Como é que funcionaria essa questão para minimizar a insegurança que a gente vive até hoje aqui na cidade? Primeiro, a questão da segurança, a segurança é dever do Estado, mas isso não quer dizer que o município tem que ficar inerte. O município tem que cooperar com o Estado também. E falando em níveis de município, por exemplo, nós perdemos, por falta de projeto, pelo menos 6 milhões para fazer monitoramento, amparamento, assessoramento à Guarda Municipal. Tudo porque não fez a prestação de conta e não disse, olha só, hoje é sistêmico. Eu trabalhei 4 anos na Câmara Federal. Quando vem uma emenda, a emenda ela chega, seja impositiva ou não, ela chega e você tem que apresentar o projeto. Se você não apresentar, pelo menos, e isso é bem simples, eu vou falar assim de forma bem simples para que a população entenda. É você dizer assim, eu iniciei os trabalhos. Aí você vai botar isso no sistema lá. Aí vai para a Caixa Econômica e vai fazer a medição, a gente chama de medição, da primeira parcial do pagamento. E vai se fazendo e vai se prestando conta. O município não conseguiu fazer isso, entendeu? Nessa Então, gestão, perdeu a verba, seria por centro de monitoramento. Eu tenho esse documento, eu posso... isso não foi feito nessa gestão ou na gestão passada? Não, isso foi nessa gestão. Porque, assim, a emenda foi no final da gestão anterior, mas o projeto foi desta gestão, entendeu? Então, não foi apresentado, é igual o FNDE também, perdemos verba por não apresentar a prestação de contas. Então, é capacidade técnica. Por exemplo, o FNDE, se eu me sagrei prefeito de Japeri, inicio o ano, eu só vai vir a verba e eu só tenho que prestar conta no outro ano até o dia 31 de outubro. Não há motivo para dizer assim, não, nós não conseguimos mandar a prestação de conta. É planejamento, um governo tem que começar com planejamento. Se o governo não é planejado, as obras vão ficar pendentes, os projetos vão ficar pendentes, projetos esportivos perdendo verbas. Vamos voltar Então, para a segurança. para a segurança, voltando para a segurança. Atuação nessas três ideias que você propõe. Isso. Guarda municipal, iluminação e câmeras. Então, iluminação. Nós vamos botar o município é escuro. Todo bairro que eu vou é uma escuridão danada. Então, nós vamos colocar as lâmpadas de LED, que teve uma licitação em outubro do ano passado para 15 mil lâmpadas de LED. Eu ando toda a cidade, eu não consigo enxergar essas lâmpadas de LED. Então, primeiro passo, iluminar a cidade. Quando a gente ilumina a cidade, você já dá a sensação de segurança. Quando você pega a guarda municipal, tira ela de frente de um colégio privado e começa a dividir em pontos estratégicos da cidade, que a guarda municipal ela tem a função de resguardar o patrimônio público municipal. Então, quando você coloca elas em pontos estratégicos, com as viaturas devidamente sinalizadas, você também aumenta a sensação de segurança. Isso não vai onerar o município, porque nós vamos fazer isso com a parceria das emendas parlamentares, entendeu? Então, quando nós colocamos essas câmeras, nós vamos aumentar muito a segurança. Outra coisa, por exemplo, segurança presente é muito falado, é só até às 18 horas. Sim, é só até às 18 horas, porque o Estado ele só paga até às 18 horas. Mas na Zona Sul é até às 24 horas, no subúrbio do Rio é 24 horas. Por quê? O município entrou com um aporte e fez também parceria público-privada para que isso acontecesse.
porque o governo em si, ele não tem condições financeiras de manter as 24 horas, até por conta do efetivo e de uma série de outras coisas também, entendeu? Então, quando a gente faz essa parceria, trazendo os empresários, aqui o comércio ele precisa ter uma federação aqui do comércio, aqui, trazendo um CDL para a nossa cidade, para que a gente possa também, que é interessante que tenha segurança, para que o comércio funcione bem também, entendeu? Então, quando a gente faz essa parceria, não só os comerciantes, não só o poder público, mas a população vai ganhar com isso, em níveis de Uma segurança. questão. Uma questão. A Granado fez uma parceria de construir um posto ali, né? Isso. Na frente ali dele. E aí, se eu não me engano, está dividido, né? Para a Guarda Municipal e Polícia Militar, ou só Polícia Militar? Não, eu sei que é da Polícia Militar, né? Está Não, adesivado. está dividido para o batalhão de rodovias especiais e a Guarda Municipal. Foram feitos 2 postos. Aí, A contrapartida do município era só fazer o esgoto e a Granado fez a parte de infraestrutura. Então, aí o que acontece? Aí é a pergunta que eu faço inicial. O prédio foi feito ali pela Granado, uma parceria público-privada, né? Interessante. Só que o Estado não tem efetivo para colocar a polícia ali, porque eu perguntei lá na Guarda Municipal, para o posto ali do Segurança Presente, e perguntei quando é que vai entrar em funcionamento ali. Falou, a gente está esperando chegar o ofício de não sei o quê, porque não tem gente para trabalhar, não tem efetivo para trabalhar. Essa que é a pergunta. Precisa de mais guardas municipais? Quantos guardas municipais? Porque assim, a gente não tem como ter policiais militares, porque não é da alçada do município. Mas do município são guardas municipais. Quantos seriam necessários por bairro ou por região para a gente poder ter essa sensação de segurança? Olha só, quanto ao efetivo do Estado, ali foi feito para o batalhão e não para o segurança presente. Então, quanto ao efetivo, ele podia também dividir a base, que é lá na Praça de Engenheiro Pedreira, a base poderia ser dividida, a base do segurança presente, colocar uma parte na praça e uma parte lá na entrada da cidade. Porque, assim, é a base, então eles iam ficar baseados ali, e não ao lado do CRAS, numa salinha minúscula, em frente ao colégio ali, e ali poderia dividir, o Grupo Verde, poderia dividir essa. E quanto ao efetivo, hoje, eu procurei no portal de transparência, hoje, nós temos de efetivo da Guarda 50 servidores da Guarda Municipal. Mas em atividade, eu posso estar enganado aqui, salvo o melhor juízo, porque o nosso portal da transparência na cidade de Japeri, ele é feito para ninguém enxergar nada. Em atividade, nós só temos 12. Aonde estão os demais? Aí eu preciso saber se eles estão aposentados, se eles estão afastados, se eles estão adidos. Onde estão os 50? Porque só temos 12 que consta efetivo em atividade. Isso pode ser visto também em outros canais também ali do portal. Então, mas assim, nós temos que abrir um concurso para a Guarda Municipal. Nós temos uma população, segundo o IBGE 2019, de 98 mil habitantes. 98 mil habitantes, pelo menos a Guarda deveria de estar, pelo menos aí, isso minimamente, uns 150 agentes, entendeu? E ainda não seria suficiente,
mas pelo menos para ter a ronda escolar, para ter a ronda, a patrulha da mulher, entendeu? E para sinalizar as escolas também. Então, tem uma série de coisas que pode ser feita em meio à segurança para que isso aconteça. Oficiar o Estado. Por exemplo, eu era procurador em São João de Meriti. O batalhão, uma cidade formigueira, o batalhão não tinha efetivo. O que o prefeito fez? Começou a solicitar ao governador e aos parceiros deputados federais para fazer força perante o Estado para que mandasse efetivo. E nós não temos um efetivo aqui. Deveria ter uma outra parte da segurança que eu entendo que deve acontecer, é trazer uma companhia do 24º Batalhão, mas essa companhia trazendo efetivo de mais agentes policiais militares, não tirar do batalhão para trazer para cá. Tem uma companhia, se não, por que um batalhão? Até pela quantidade de habitantes. A promessa do bombeiro está até hoje, né? De ter o bombeiro na cidade. Entra governo e sai governo. Aí agora a atual gestão está fazendo política com isso. Foi lá, inaugurou o espaço, mudou o espaço, que antes, outrora, quando eu era estagiário da Defensoria, lá atrás, antes do governo, eu não gosto de falar nome de ex-governante, até para não ser, mas assim, governo Timor, pronto. Lá atrás, ao lado da Secretaria de Obras, tem um terreno que era destinado à construção do Corpo de Bombeiro. Eu não sei o que aconteceu. Não se fala mais nada, aquele terreno hoje a gente vê cercado lá, eu não sei o que aconteceu. Só vou poder saber quando eu estiver ou não dentro da máquina ali, para saber o que aconteceu, por que não foi à frente e por que essa promessa continua. A gente tem uma demora longa, o SAMU funciona, mas às vezes nós temos uma demora longa, porque a base está muito longe. Outrora, nós tínhamos uma base aqui na Avenida Tancredo Neves, ao lado do Band-Aid ali, que a gente chama de Band-Aid, que é amigo, né? A gente acaba que o apelido sai, né? Parceiro da cidade, ele ali, todo mundo conhece. Então, tinha uma base ali, hoje é uma clínica, Simples Saúde. Então, nós poderíamos ter uma base mais próxima. Por que eu digo essa base aqui? Porque até sair lá da policlínica e chegar uma pessoa acidentada, 1 minuto para ela é questão de vida, entendeu? Então, quando a gente tem essa base mais próxima, a gente garante a vida. E voltando à segurança, nós temos que também ter pontos estratégicos nesse monitoramento para que a cidade possa desenvolver também. Os pequenos comércios vira-volta, são assaltados durante o dia. Por exemplo, no meu bairro, no Murcajá, os assaltos estão ocorrendo frequentemente. A gente conhece um monte de gente na cidade, a gente pergunta, caramba, essas pessoas que estão assaltando são daqui? Aí eles dizem, nem nós sabemos. Porque vem gente de fora, de repente até fazendo um Uber, não estou dizendo que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para não ter um problema futuro, né? Eu não estou dizendo que o Uber, as pessoas às vezes usam como se fosse aplicativo de Uber para fazer esse tipo de furto ou roubo às pessoas, entendeu? Então, a gente precisa ter, nos limites da nossa cidade, pelo menos uma viatura, seja da guarda, seja da polícia militar. Mas aí como nós vamos fazer isso se tem um batalhão para 4 cidades, né? É complicado, realmente é complicado. A gente enxuga gelo, né? A segurança hoje enxuga gelo, mas a gente pode amenizar, como eu falei. Monitoramento, as câmeras de identificação facial. Toda hora a gente vê na televisão alguém que foi capturado porque tinha câmera de identificação facial na barra. Então, vamos fazer isso. Pelo menos vai dar a sensação, como eu disse. É um tema muito profundo,
é um tema a ser discutido em uma audiência. Eu quero também audiências públicas específicas nesse tema. E quando a gente chama, eu não posso chamar o governo, porque eu não tenho competência, mas quando a gente tem um deputado parceiro, seja federal ou estadual, eles podem convocar um representante do Estado para falar de segurança, ou secretário de segurança da Polícia Militar, ou secretário de segurança da Polícia Civil. Então, vamos fazer audiências públicas para ver como resolver a demanda de Japeri. E só justificar dizendo para a gente, não, nós não temos efetivo, não será suficiente. Eu quero que eles pautem isso, porque é um dever constitucional, é uma garantia constitucional. A segurança, a saúde e a educação e o lazer. Então, eles, assim... Vamos mudar de assunto agora. Vamos lá. Já falou bastante, já deu para entender o que você pretende em relação à segurança e o pessoal já captou. Educação. Você tem 2 filhas, né? Então, você conhece, vive ainda a educação dentro da sua casa, é professor, e aí no seu plano você diz unir a educação pública com a particular. O que seria isso? Algum projeto para fazer com que haja uma conversa das duas, para trocar ideias, experiências? Como seria? O que seria isso? Na verdade, é um projeto meu. Quando eu falo essa parceria do público com a instituição privada, seria o seguinte: na nossa cidade, na maioria das vezes, se fala que há déficit de vagas. Então, o que eu vou fazer? É um projeto a ser estudado pela gestão. O quê? Essas vagas ociosas nós vamos garantir na instituição privada através do poder público, fazendo essa parceria com a escola. Aí a escola terá um incentivo tributário para que isso aconteça, entendeu? Por exemplo, se as escolas privadas ofertarem cada uma de 30, uma 30, outra 30, a gente vai aumentar o número de vagas. Estou falando assim, subjetivamente, mas nós já vamos ter um número maior de vagas, entendeu? E vamos ter um ensino também de qualidade. E quando eu falo também sobre o ensino de qualidade, eu sou fruto do CIEP, né? Eu estudei integral no CIEP, governo Leonel de Moura Brizola, Darcy Ribeiro, que me salvou, de repente, de hoje, não ser mais uma vítima no Guandu, no Beira-Rio, na Lagoa do Sapo, no São Jorge, foi o CIEP, porque eu entrava lá às 7 horas da manhã e saía às 18. Aí me vem uma outra coisa. Eu quero um dos meus projetos, independente de ir contra a atuação federal, é acabar com a aprovação automática. Sabe por quê? Quando você tem essa aprovação automática, você diminui a capacidade de concorrência dos alunos com as demais instituições privadas, entendeu? Aí acaba o aluno da escola pública tendo que fazer uma universidade privada por conta de não conseguir alcançar a média para uma universidade pública. E quando ele deveria estar estudando na universidade pública. Então, essas são as parcerias. Melhorar o EJA, o ensino para jovens e adultos. E eu também tenho um projeto assim, que é fazer o seguinte: fazer com que as famílias, o aluno encontre com seu pai estudando. Nós temos no município um grande índice de analfabetismo, né? Ou falta de instrução escolar. E isso eu quero mudar muito. Por exemplo, um dos sonhos do meu sogro, graças a Deus, que eu considero o meu pai, porque era uma pessoa que eu gostava muito, era ler e escrever. E eu e a minha esposa, nós alfabetizamos ele. Ele aprendeu a ler a Bíblia. E isso deu cidadania a ele. A pessoa lê. Então, quando eu pego ali o
o aluno na escola integral, ele com uma boa alimentação. No final do dia, eu trago o pai do aluno para encontrar e fazer uma refeição junto com o seu filho ali, porque assim, a nossa cidade, o trabalho é distante. Então, se você coloca, você não tem a possibilidade de almoçar com o seu filho, tomar um café com o seu filho. E se, por exemplo, você consegue botar a família unida para ter ali um momento de refeição junto, isso é muito importante para a base da sociedade, além da educação. Então, esse também é um projeto, a melhoria do ensino para jovens e adultos, Vou trazer pegar um... duas, vou Não pegar duas entendi. pontas. Vou pegar duas pontas da educação. A base, o nosso IDEB saiu a última de 2024, Reportagem. 4.1, Japeri está entre os piores, né, como a gente sempre esteve, né, infelizmente, e Seropédica 5.2. Não é uma maravilha, mas está bem melhor que a gente. Queimados 4.4, um pouco a mais da gente, Paracambi 4.9. Duas perguntas. Sobre, o que fazer para melhorar o IDEB da nossa cidade, referente à educação básica, e, o senhor muito bem sabe, é formado, né, fez faculdade, e sabe a dificuldade de entrar numa universidade, como o senhor falou agora. Tem algum projeto para trazer um polo de universidade pública para Japeri? Essas são as duas Sim. perguntas. Melhorar a educação básica para o IDEB, e porque o aluno que se forma no ensino médio de Japeri, ele fica perdido, porque ele não tem curso técnico público, né? Tem os privados, né? Basicamente só enfermagem na cidade, não tem uma universidade pública, precisa sair. E quando o aluno sai, dificilmente ele volta. Se ele volta, só para se estabilizar e sair de novo. Então, quais são os seus projetos para o IDEB e para a universidade na cidade? O INDEB é isso. Assim, para a gente aumentar aumentar esse desenvolvimento da educação básica, a gente precisa o quê? Valorizar primeiro os nossos professores. Nós temos que incentivar os nossos professores a ter, além da a qualificação melhor, ajudando-os a se qualificarem. Muitos dos professores fizeram a formação de professores e ali pararam. Então, nós temos que ajudar, de alguma forma, o governo ajudar essas pessoas a ter o quê? Benefício, se ele está estudando, ter a gratificação para esse professor, valorizando o professor, eu tenho certeza que ele vai ensinar melhor e ele vai conseguir fazer com que a ponta. Porque hoje o professor, eu estou dizendo assim, porque eu já presenciei isso. O professor entra na sala de aula, vê os alunos lá, se eu fizer ou se eu não fizer, eles vão passar. Não sei se o senhor concorda comigo. Então, eu preciso o quê? Na minha época, acho que na época também do senhor, eu tinha que tirar a média 7 na escola pública. E se não tirasse, era reprovado. Era beliscão da dona Sônia. Ela não, e agradeço os beliscões que ela me deu. Porque Você você... estudou qual escola? Só no CEP? Só no CIEP. Eu estudei sempre em escola pública. Uhum. Nunca fui... Eu só fiz privada a universidade. Porque eu havia até passado a UERJ, mas só que eu não tinha como estudar na UERJ. Por uma série de coisas. Eu tinha que trabalhar, eu tinha aula de manhã e à tarde, eu tinha que ajudar a minha família, entendeu? Então, eu peguei a minha nota e ganhei uma bolsa na universidade pública, privada, desculpa. Peguei uma Uhum. bolsa. Então, eu fui bolsista, eu não paguei assim. Só o final que o governo mudou, passou a ser o FIES, e eu tive muita dificuldade para conseguir esse financiamento. Não consegui. Aí sofri, e tanto que eu acabei de pagar minha faculdade depois de 2 anos de formado, porque eu fiquei lá, eu pagava os 6 meses e aí pagava, fazia renovação e tinha que
ficar ali tenteando para poder terminar o período, aí chegar, adimplir ali para pagar de novo, e assim foram os 2 últimos anos, mas Você graças acha a que, Deus. você acha que é necessário construir mais escolas em Japeri? Olha, nós temos 32 unidades escolares em Japeri, né? É bastante, mas assim, ainda é possível construir creche, escola, entendeu? Porque uma coisa que eu não tenho visto, isso eu não posso falar com grande certeza, mas eu não consigo mais enxergar o jardim de infância ou a criança já entra no primeiro ano, né? Eu não estou conseguindo mais enxergar, ainda que se tenha, é, o, eu assim não vejo no sistema atual ou nos sistemas, não é só o atual, nos sistemas essa parte que a criança ela tem aquela alfabetização. Por exemplo, eu tenho uma filha de 2 anos e meio, ela já fala, ela já conta de 1 a 10, ela já fala as cores, e isso é porque nós ensinamos ela dentro de casa. Então, quando ela chegar lá iniciar o período escolar dela, ela já vai sabendo muita coisa, né? Porque ela está sendo instruída que a educação é em casa. As pessoas estão também dividindo muito, acho que não sabendo dividir o que é educação, que é dada pela família, e o que é instrução escolar, né? Que a educação, a minha mãe dizia, vem de casa. Se você não der educação em casa, vai passar vergonha na rua. Então, nós temos que massificar e intensificar que esses professores ofereçam a instrução de qualidade para os alunos da base, do jardim, que antigamente tinha jardim, pré, salvo o melhor juízo, que a gente que é antigo, né, já começa. Então era jardim, pré, primeira série, né? Eu No não CA. consigo. No CA. Ah, ainda tinha CA. o CA, Aí virou primeiro ano. Então, olha só, olha a diferença. Então, se nós alcançarmos essas crianças na base e massificarmos essa educação básica, com certeza esse INDEB vai aumentar. E também essa valorização dos servidores da educação. Não só os professores, mas toda a equipe técnica. Recentemente, nós vimos que foi cortado cargos primordiais. Não estou fazendo politicagem aqui, mas foram cortados cargos primordiais para tentar terceirizar a educação. Educação é a base. Não pode ser, para mim, não pode ser a terceirização, para mim, na educação é um retrocesso. Então, nós temos que massificar, nós temos que dar, além também da instrução, uma alimentação saudável. Porque não adianta ter. Nosso município, as crianças, eu tenho andado em bairros que, olha, tem hora que eu penso que eu estou no Haiti. É sub-humano. Isso eu tenho horas que eu coloco a cabeça no meu travesseiro e fico pensando, se essas crianças elas não têm mal o que comer, ou um mínimo de a limpeza, a dignidade de uma casa, imagine como ela vai estudar. Entendeu? Então, a educação é uma coisa que a gente precisa massificar, intensificar muito, muito. E também as famílias. Se nós não ampararmos a família com a Secretaria de Assistência Social de forma decente, não oferecer só uma cesta básica, e isso não é. A gente precisa fazer
um controle dentro dessa cidade. Olha, tem famílias aqui que têm pelo menos de 5 a 6 crianças dentro de uma casa, e muitos desses ainda nem estão na escola. Ontem eu Então, presenciei. a escola tem esse papel, né, de suporte, né, alimentação, sendo Isso, até é uma integral. ressocialização, né? Aham. Então, eu fui o Sião ontem, nós fizemos caminhada no Morro do Sião. Olha, é desumano. Eu não estou fazendo aqui politicagem. Eu cheguei em casa, eu parecia que eu tinha, não é a caminhada, mas parecia que tinha me sugado toda a energia em ver aquelas crianças naquela condição desumana. E o poder público só chegar ali para pedir voto. Então, aí Então, é que uma criança dessa que está falando, se ela não tiver uma base na escola, ela nunca vai chegar, ou dificilmente vai chegar, num curso técnico ou uma universidade. O que você tem em mente em relação a isso? Como aproximar o jovem de Japeri das universidades e dos cursos técnicos que muitos não podem pagar, mas tendo uma cidade, eles poderiam. Como é que aproximar esse jovem dessa qualificação profissional? então, um dos meus planos, dos meus projetos, é trazer um IF para cá, um Instituto Federal. É possível. Nilópolis tem, São João de Meriti tem, São Gonçalo tem, e isso não é uma dificuldade, isso é uma parceria. Para Cambi estudar, né? Porque lá Não tem. entendi. Os nossos alunos de Japeri vão para Paracambi para fazer os E cursos. isso, vão para Vila Lobos para estudar música, vão para as escolas técnicas e tem que sair muito cedo. Eu tenho pessoas da minha família que saem cedo. O que eu pretendo, se me permitirem? A gente trazer a Faetec, eu sei que é do Estado, mas assim, tem ingerência também do município. É só você querer. Para isso, tem o governo federal, estadual, municipal, tem que se cooperar, é uma cooperação. Então, quando eu trago para dentro da Faetec a Firjan, com os 3 S's, o SESC, o SESI e o SENAC, e aí eu faço uma parceria com as nossas empresas do município. Ali no Marajoara tem inúmeras empresas, Ortobon, Granado, São Romão, Demilos, fábrica de piscina, que eu não me recordo o nome, fábrica de blocos, poste. Então, nós vamos falar com o CEO daquelas empresas, quais são as demandas dele. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir para ele indicar alguém que possa dizer e dar aula também sobre essas demandas, ser um também dos. E nós vamos dar incentivo fiscal para eles. Entendeu? Esses jovens vão sair da Faetec e o quê? Com a qualificação profissional dentro de cada setor daquelas empresas que elas precisam. E aí nós vamos começar a mudar também a concepção de cidade dormitória. As pessoas vão começar, os jovens principalmente, que é o futuro do nosso município, do nosso estado e do Brasil, eles vão ter a qualificação, vão trabalhar mais próximo de casa e vão ter a oportunidade de estudar também. Aí eu trago eles, porque eu quero trazer um polo de uma universidade pública. É difícil, não é uma coisa bem simples, mas com a parceria de deputados, a gente pode ter ou uma universidade, um polo da universidade rural, que é bem próxima, ou da própria UERJ. Se nós formos em vários locais, tem o UERJ, tem polo da UERJ presencial. Por que na nossa cidade não? Por que não lutar por isso? Isso não é impossível. Eu não estou fazendo aqui uma proposta inexequível. Não, é uma proposta que é possível. Agora, tem que querer. Não pode no primeiro não, não, vamos parar que isso não vai conseguir. Não, se fechar. O não nós já temos, mas nós vamos lutar por esse sim. Trazer. Eu tenho uma parceria com uma universidade que eu já ministrei aula e eu quero trazer um
polo dela para cá. O reitor foi meu professor, eu falo muito isso com ele. Inclusive nós temos um projeto que foi feito pela universidade, que é a Universidade no Esporte. É a qualificação dos nossos jovens a serem profissionais do esporte. Nós tivemos um fiasco nas Olimpíadas agora, assim, generalizando, nós fomos muito mal perto das outras Olimpíadas. Por quê? Nós não temos a profissionalização dos nossos jovens esportistas. Nós só conseguimos ganhar hoje com os militares. Na maioria das medalhas, quando você vai ver, é militar que conseguiu, porque ele tem um amparo lá pela instituição Marinha, Exército, Aeronáutica. Fora isso, nós não temos. Então, quando nós temos ali o jovem, ele vai ter que ter bom rendimento na sala de aula, ele vai ter uma bolsa, ele vai treinar, mas ele só joga se ele tiver o conjunto, o rendimento, o treino e a disciplina, entendeu? Aí ele joga. Mas isso vai incentivar ele a ser. Isso já acontece na NBA, já acontece nos Estados Unidos. Então, não é nada, não é nada que eu estou assim, não. O Dr. Washington está criando o sexo dos. Não. São coisas que, já que se copia muita coisa dos Estados Unidos, que não presta, porque não copia coisa boa. Entendeu? Então, eu entendo que se nós tivermos nós também temos valorização no esporte. Na nossa cidade, tem jovens que têm um potencial maravilhoso para o esporte, futebol, basquete, vôlei, mas eles não têm oportunidade. Sabe por quê? Na regra, a pessoa da Zona Sul, da Barra, de outros lugares, ele já tem uma base, já vem com alguém que encaminha o profissionalismo dele. Aqui o jovem sai de Japeri no trem para ir treinar lá no Flamengo. Como é que faz isso? Às vezes, sem alimentação, pulando a linha do trem. Então, nós temos que dar essa base e não deixar a educação. Aí as pessoas podem perguntar, mas doutor, falar em esporte com tanta coisa que a gente precisa, o esporte, ele faz o aluno alcançar coisas que ele não poderia ter alcançado, entendeu? E nós temos esportistas que conseguiram, por exemplo, vamos falar da antiga, Sócrates era médico, né? Temos o Raí, tem outros que estão, hoje, a maioria dos jogadores, quando eles se aposentam da carreira futebolística, eles vão ser treinadores, fazem educação física, e em todos os esportes está assim, não é? Na época, o meu falecido pai ele dizia assim, eu gostei de futebol, eu treinei em alguns clubes de segunda divisão, e o meu pai falava, futebol é para malandro. A gente é pobre, não, talvez eu poderia ter medo. Então, eu optei por estudar. Então, se nós dermos essa estrutura escolar e também no esporte, isso também vai aumentar. E o índice de analfabetismo na nossa cidade é muito grande, como eu falei. E não é só de adultos. Existe muita criança fora da sala de aula. Nós temos que trazer essas crianças para as salas de aula. Não adianta inaugurar 2 creches no nosso município e elas estarem fechadas. Eu entendo que eu preferia nem inaugurar. Eu estou dizendo e isso eu ganhando, não vou inaugurar uma obra só para dizer que eu inaugurei. Ou eu inauguro completa, em funcionamento eu não inauguro. Porque a gente enxuga gelo. Aí não adianta, um instrumento maravilhoso que está ali aqui na Estrada do Daniel ali, né? E nós temos ali a creche fechada, foi inaugurada. Para que a inauguração daquela creche se está fechada? Quando que vai iniciar? Ela inaugurou antes de julho. São um semestre.
Não poderia já essas crianças estarem naquela instituição ali e já amenizando o sofrimento das mães aqui do nosso município? Porque hoje a dificuldade de uma mulher sair para trabalhar é com quem deixar o seu filho. Então, são 6 meses perdidos. Esses 6 meses, esses 4 anos que a educação ficou sucateada, eles nunca mais vão incorporar ao nosso patrimônio. Eles nunca mais vão nos trazer qualquer benefício. E a oportunidade que nós deixamos de dar às crianças, aos jovens e aos próprios adultos na nossa cidade, de ter uma... Você acredita que teve alguma coisa positiva na gestão da educação nesses 3 anos e pouco? Teve alguma coisa que pode destacar isso? Isso foi legal que aconteceu? Bom, assim, eu posso dizer, não sendo leviano, que o transporte, muito embora eu não concorde muito com a maneira que vem sendo exercido, mas o transporte melhorou, o transporte dos alunos. Isso melhorou. Foi a única coisa que eu vejo de melhora. Esses aumentos que viam, isso não é melhora, isso não é melhora, porque o aumento já era um requerimento de governos anteriores que já tinham decisões liminares mandando cumprir. E só cumpriu porque tinha o TAC. Por exemplo, a própria inauguração da creche tinha um TAC que penalizava o gestor no seu CPF. Se não inaugurasse? Se não inaugurasse, não ia ser no público, não, igual sempre é, ia ser no CPF. Então, teve um termo de ajustamento de conduta. Ou faz, mas isso não quer dizer que porque eu tinha que fazer, eu não inauguro oferecendo esse serviço aos munícipes, entendeu? Então, porque já vem de um governo anterior. Por exemplo, acaba que a gente levando para outro a UPA. A UPA é um instrumento maravilhoso. Vamos entrar na saúde agora. Saúde. Saúde. Próximo ponto. Na saúde, no seu plano de governo, você fala em 5 unidades de saúde 24 horas. Como é que você pretende fazer isso? Isso é o mínimo. Nós temos hoje o Fundo de Saúde 298 milhões. 298 milhões. Nós temos 3 tipos de hospitais: baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade. A nossa policlínica foi transformada em um hospital de alta complexidade. Aí, eu sou obrigado a dizer, eu tenho uma gestora, que ela é médica, a área dela deveria ser um paraíso, deveria ser a melhor possível. Então, o que acontece? Eu não consigo fazer uma sutura. Se alguém cair de moto aqui, próximo onde nós estamos aqui, na Tranquedo Neves, ele vai para ali, vão mandar ele para Posse, vão mandar para Saracuruna, vão mandar para o Moacir do Carmo. Como que acontece isso? Isso é impossível, nós não termos gases esparadrapo. Isso é o mínimo, o insumo básico. Com tanta emenda, por exemplo, até abril entrou só para a saúde, emenda impositiva para a saúde. 23 milhões, eu tenho isso, como provar isso, é só acessar o portal da transparência. 23 milhões, mais 298 milhões de fundo de saúde. A gente não conseguiu fazer só de pirona, injeção, e encaminha para outro hospital, ou então coloca nesse CISREG, para mim, é um retrocesso na saúde nacional, não é só do município, não. Mas agora, falando das 5 unidades é o mínimo, porque não tem... Imagine uma pessoa hoje, na última rua, lá perto do pórtico, vamos dizer, lá na... Agora me fugiu, na Caiapó, lá no Marajoara, lá no final, quase, no Areal,
a pessoa passar mal, ela está tendo um derrame ou um infarto, até ela chegar na policlínica, o que aconteceu? Óbito. Óbito. Não espera, não tem. Essa pessoa não tem, muitas das vezes, a condução própria. Essa pessoa não tem um vizinho, às vezes, que possa socorrer. É óbito. Então. Isso é complexo porque não tem transporte 24 horas. Se você chamar um Uber dizendo que vai para o hospital, ele não aceita. Eu passei por isso recentemente, né? Eu tive pedra nos rins e fiquei agonizando porque o Uber não aceitava, porque ia para o hospital, e eu estava perto da policlínica, só que eu não tinha como ir. E esse assunto é muito sensível, porque 5 unidades, né? O mínimo que você falou. Por que não foi feito? E por que, na sua gestão, vai dar para fazer? Na sua cabeça, por que nunca deu? Por que não foi feito até hoje? E por que na sua vai ser feito? Essa que o povo deve estar perguntando isso, o eleitor deve estar perguntando isso. Então, nunca foi feito porque o secretário ele não tem a capacitação para ser gestor. É falta de gestão, apenas falta de gestão. E por que eu vou fazer? Porque eu vou entrar, se o povo me conferir isso, eu vou continuar com a policlínica, o hospital, funcionando 24 horas, mas em perfeitas condições de funcionamento. Vou reabrir o posto do Mucajá 24 horas, porque o posto do Mucajá, outrora, era 24 horas. E por que fechou? Por que tão distante? Porque quer dizer que se eu passo mal aqui no Mucajá, eu tenho que ir lá para Santa Inês. Aí, a distância, não temos a condução. Nós temos uma cidade que tem muito desenvolvimento humano. Muito. É o segundo pior do estado do Rio de Janeiro. De 92 municípios. Então, como é que nós vamos entender que essa pessoa vai ter um transporte para levá-la até a unidade de saúde? Aí o que nós pensamos hoje? Nós vamos pegar as 5 unidades de pontos estratégicos. Por exemplo, na Chacrinha tem um posto que hoje funciona a vacinação. Nós vamos ampará-lo e transformá-lo num posto 24 horas. Pessoal da Chacrinha, Nova Belém, Lagoa do Sapo, Casinha, eles vão ter uma unidade de saúde 24 horas próximo, ponto estratégico. Então, se ele passar mal na Lagoa do Sapo, ele está a 10 minutos da unidade de saúde. Seriam coisas municipais, não UPAs. Não UPAs. Porque a UPA eu dependo do Estado, né? Mas seriam as unidades de saúde da cidade. Nós temos 33 unidades. Dessas 33, são 6 UBS, Unidade Básica de Saúde da Família. Eu entendo que a atenção primária, primeiro, para garantir a saúde da nossa cidade, nós temos que voltar a atender a atenção primária, pegar os agentes de saúde e fazer um mapeamento de cada bairro de forma decente. Eu estou há 48 anos no município. Eu nunca recebi um agente de saúde. Eu sei que tem um telefone, eu sei que tem mas eu nunca recebi ele à minha casa. Então, quando nós monitoramos o diabetes, eu sou hipertenso. Eu faço a administração todo dia pela manhã do remédio. E as pessoas que não têm esse controle, que não têm o próprio conhecimento, ou não tem um médico, entendeu? Então, quando nós pegamos a atenção primária, que vamos monitorar, nós vamos diminuir o gasto com o tratamento. Nós vamos abrir essas 5 provisoriamente em pontos estratégicos. Guandu, Marabá, Marajoara. Abrir ou o posto do Marabá ou do Guandu 24 horas. Prefiro, não que não seja importante, mas prefiro o Marabá, por conta de estruturação. Prefiro que seja no Marabá. Atinge o Cosme Damião, né? Cosme Damião, um pedaço do Cosme, até mesmo Maria José ali. Maria José. Isso. Então,
ali nós teremos também uma distância menor para aquelas pessoas procurarem o serviço 24 horas. Lá no Jardim Willis, nós também temos uma unidade que ela pode funcionar. Jardim Willis, ali, Alecrim, o próprio Delamar, Beira Rio, que tem a comunidade ali. Também não tem? Hã? Chacrinha Nova Belém, que tem alguma coisa. Tem o Beira Rio aqui de Engenheiro Pedreira e o Beira Rio lá em Japeri mesmo, no centro também. Como é que fica a questão dos tratamentos, assim, o paliativo não, os tratamentos de prevenção, porque assim, a gente está falando da ponta, né? Assim, uma emergência, a pessoa já está doente. Como é que funciona na sua gestão a questão da prevenção das doenças? Assim, Clínicas da família. Clínicas da família, com o cadastro, que a gente tem a marcação de consulta. Por exemplo, eu vou citar um município aqui que eu já tive a oportunidade de acompanhar o trabalho naquele município, até por ter sido advogado da autoridade daquele município. E lá, eu vou falar o nome do município, Mesquita. Lá em Mesquita, se você jogar o seu CPF, você é cidadão mesquitense, se você jogar o seu CPF, você vê toda a sua vida, seu prontuário médico, e consegue agendar uma consulta pelo sistema. Assim, se é possível fazer em Mesquita, por que não é possível fazer em Japeri? O senhor discorda de mim? A tecnologia está aí para isso, né? Então nós temos tecnologia, nós temos sistema. Por exemplo, passamos da educação, mas não falei sobre isso. O sistema, todo ano, no início do ano, nós temos a Globo no nosso município, descendo a marreta no nosso município, porque o sistema de matrícula não funciona. Esse sistema é de aproximadamente 1 milhão que é pago a esse sistema. E por que não funciona? Então, se essa empresa não tem a capacitação ou não tem os meios para oferecer de forma correta, troca a empresa. Aí eu vou para a minha área jurídica. Eu cansei de dar parecer contrário à empresa que ganhou e não tinha habilitação para tal coisa. A gente dá oportunidade, fala, atribui lá, publica no Diário Oficial quais são as exigências que ela precisa cumprir. Se ela não cumpre, ela é desclassificada. Aí vem a segunda colocada. Se a segunda também não cumprir, vem a terceira colocada. Mas a gente tem que fazer a fiscalização. Aí eu tenho que chamar. Aí a gente também não pode negar o que o legislativo, que isso aí é a função do legislativo, mas eu, como chefe do executivo, nada me impede que eu vá lá e resolva a situação também, né? Até porque se um não faz, o outro vai ficar parado, agora não é a função dele. As funções são concorrentes, entendeu? A lei orgânica, ela diz lá o que um pode fazer e o que o outro também pode. Então, quando nós temos as clínicas da família, nós vamos ter esse monitoramento, nós vamos ter quantas pessoas têm o diabetes no bairro Mucajá, quantas pessoas fazem tratamento de hipertensão, quais são as pessoas que precisam ser levadas a hospitais de grande porte. Vamos entrar na parte do emprego agora, que é o penúltimo ponto, depois a gente fala sobre cultura. Vamos falar agora sobre o emprego. Como é que são as suas atividades, suas ideias para empregabilidade aqui na cidade? Então, como eu falei das empresas no Marajoara, as empresas do nosso município, nós vamos atrair essas empresas. Eu penso em criar um distrito, um distrito industrial, para que a gente tenha ali um distrito, que eu falo assim, um condomínio das empresas, para que a gente tenha ali um representante do Poder Executivo para articular com essas empresas as vagas. E cada emprego gerado pelas empresas para o nosso município, ela vai ter um incentivo fiscal. Por exemplo,
cada, cada pessoa que ela empregar, ela vai ter incentivo fiscal. Ah, mas isso é renúncia de receita. Não, não é renúncia de receita. É que quando eu emprego dentro do município, os meus munícipes, eu passo a fazer o capital girar dentro do município. Sabe por quê? Eu tenho a minha cunhada, ela sai 4h30 da manhã para trabalhar, numa enorme escuridão. Ela, quando ela vai trabalhar lá em Botafogo, aonde ela gasta o salário dela? Em Botafogo. Ela Porque vai ela comer, faz, ela gasto. usa a lotérica lá, ela vai ao banco lá, ela compra as coisas dela lá, e a partir do momento, se ela trabalhasse dentro da nossa cidade, ela ia comprar onde? Dentro da nossa cidade. O capital ia girar dentro da cidade, iam acontecer mais investimentos. Quando o capital gira, o produto interno, ele cresce, entendeu? Então, nós temos que ter uma secretaria de indústria, comércio e trabalho com uma pessoa técnica habilitada a fazer isso, a fazer essa parceria com as Esse empresas, nome você já tem? a trazer é, fóruns de desenvolvimento. Eu recentemente fiz o primeiro fórum de aceleração, crescimento e desenvolvimento do município de Japeri. Aí eu vi até que os meus os concorrentes, os demais concorrentes, eu fui o primeiro a lançar o meu plano de governo, né? Até me copiaram. Nada se cria, tudo se copia. Isso é interessante, é bom. Tomara que exerçam também, se não for eu, que façam. Por exemplo, trazer um condomínio para aceleração de startups. Eu nunca vi ninguém falar isso aqui no nosso município. Então, os jovens hoje, eles adoram a tecnologia. Colocar na nossa Faetec ali cursos de operador de drone, megatrônica, dentre segurança e proteção do trabalho, segurança do trabalho, um curso de bombeiro civil também, dentre outros cursos que nós podemos trazer, que, olha só, bombeiro civil é obrigatório, toda empresa que tem acima de 10 servidores, acho que houve uma mudança na ANR, acima de 20 servidores ou empregados, ela tem um bombeiro civil por conta da segurança, né? Das pessoas ali, da própria empresa. Então, nós temos que dar aos munícipes e ao próprio empresário o que eles estão precisando de demanda naquele momento, até nós chegarmos a momentos que nós vamos ter o quê? A escolha do que o jovem precisa fazer ou quer fazer, entendeu? Mas ele pode iniciar fazendo o quê? Essas vagas ociosas, que todas as empresas aqui que eu já conversei com algumas, com alguns gerentes ou senhores falam, a cidade não tem qualificação. Não sei se o senhor já ouviu isso. Uhum. Então, vamos qualificar. A própria Granado, ela absorve uma parte do público de Japeri, também por conta de incentivos, né? Mas conversando com o pessoal de dentro, existe uma defasagem, por isso que vem muita gente de fora, porque não tem essa qualificação para ficar ali trabalhando, vamos lá, metade pelo menos do público ser de Japeri. Continuando aqui, sobre o emprego, então, seria o quê? Uma parceria com as empresas locais e a busca de qualificação, aí vai para a educação ali com a questão dos cursos técnicos. Seria mais ou menos essa a proposta? Isso. É todo um conjunto, né? A administração pública ela é interligada, né? Uma coisa acaba que atraindo a outra, né? Quando a gente dá a qualificação, eu o quê? Automaticamente capacito essas pessoas ao mercado de trabalho. E o mercado de trabalho, ele vai dizer, eu tenho vagas ociosas nessas áreas aqui.
E essas pessoas vão estar sendo empregadas dentro do município, que é o que todos querem, ter um emprego dentro do município. A maioria das pessoas ao qual eu visito nas minhas caminhadas diz, eu queria trabalhar dentro do meu município. Porque as pessoas, por exemplo, eu quando fazia a faculdade, eu saía daqui 4 horas da manhã, pegava 4 horas para chegar às 7 lá na Lagoa, entendeu? Então, eu chegava às 1h30 da manhã para acordar às 3. Como é que alguém consegue estudar e trabalhar assim? Dificuldade enorme. Então, quando a gente traz a educação, o emprego para dentro da cidade, a gente aumenta até a qualidade de vida dessas pessoas, porque essas pessoas vão ter tempo de fazer uma atividade, uma academia, fazer uma academia livre também, fazer uma natação, uma hidro, para cuidar também da saúde, que a saúde é a mente, mente boa, corpo, é tudo isso. Isso também nos ajuda a estudar, nos ajuda a trabalhar. Então, é o que nós queremos, qualidade de vida para o japeriense, uma Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho que tenha atuação para desenvolver essa parte de vagas junto às empresas do nosso município e atrair também outras empresas. A gente tem espaço, é o que não falta no nosso município. Então, quando a gente atrai grandes empresas, mercados, o Açaí, o Atacadão, o Bom Preço, dentre outros, a gente também traz infraestrutura. Nós não temos um shopping, eu tenho até falo lá sobre um shopping plano, mas isso não compete muito. Mas assim, se a gente atrair a pessoa para cá, nós não temos um cinema na cidade para os nossos jovens. Entendeu? Vamos falar de cultura agora, então. Cultura. Que falo de cinema, falo de cultura. Vamos lá. A cultura, eu sou suspeito para falar, porque sou da área da cultura, meu site fala de cultura, a gente só abre política mesmo nessa época da eleição, e sou beneficiado pela gestão da cultura desse governo. Né? Então, tenho assim, coisas boas para falar. Mas eu quero ouvir de você o que você vê, como você vê a cultura hoje. Logicamente tem críticas, né? Para tudo tem elogios e críticas. Mas como é que você vê hoje a cultura do município? O que é de positivo? O que tem que melhorar? E quais são os seus projetos? Eu acabei não anotando do seu plano de governo, porque muita coisa eu identifiquei que já acontece, mas eu queria ver da sua visão. O que funciona bacana, o que você está vendo de legal? Então, o que tem que melhorar? O que tem que melhorar na cultura? Eu entendo que nós temos que trabalhar a história do nosso município de forma bem mais pontual. As pessoas conhecerem o nosso município, saber quais são saber a nossa história passada e a nossa história presente. Por exemplo, que a cidade já se chamou Engenho Pedro Dias, que a cidade já se chamou Belém, cidade do pão. Eu costumo dizer, só levaram o pão, deixaram só a cidade, né? Que a cidade Iaperi, cidade em elevação. Cadê a elevação da nossa cidade? Nós somos constantemente massacrados pelas mídias. Então, nós temos que massificar a história da nossa cidade, que a nossa cidade já teve um teatro, um museu, que a nossa cidade, outrora, a estação de Japeri. Fala do plano de governo, né? O Museu Municipal. Isso. E o que acontece? A estação de Japeri, outrora, o imperador fazia estadia ali. Por isso tem a estrada, hoje tem o bairro Rio Douro, mas era Estrada do Ouro, né? É onde o ouro passava para ir para Itatiaia. Então, eu não sou historiador, mas eu gosto de ler sobre a história do município, eu gosto de entender que nós éramos do 6º distrito de Nova Iguaçu, que nós éramos os machombombas. Então, são coisas que os nossos jovens, se perguntar, eles hoje não conhecem. Então,
eu entendo que a gente tem que massificar na nossa cultura da nossa cidade, valorizar o que a nossa cidade tem de história, porque qualquer pessoa ou qualquer cidade sem história não tem futuro. Não sei se o senhor concorda comigo. A Como gente é precisa. a questão da arte? A arte produzida em Japeri. A gente tem hoje muitos músicos trabalhando na cidade, tem teatro, assim, não temos um teatro físico, mas temos companhias de teatro, companhias de dança. Como é que o seu governo, você sendo eleito, pretende continuar esse trabalho que está sendo feito na cultura de Japeri? De incentivar. Hoje por conta das verbas das leis Aldir Blanc e lei Paulo Gustavo, está havendo verba específica para a cultura, coisa que nunca aconteceu. Como é que vai ser na sua gestão isso? Vai ter uma continuidade desse projeto ou vai ter alguma mudança radical? Não, eu acho que o que está funcionando numa cidade, eu não sou do tipo de gestor que eu preciso intitular o meu nome em algo para permanecer. Eu acho que nós temos que acabar com isso, que ó, um governo, se o governo, o que funcionou do governo, nós vamos melhorar e dar continuidade. Por que não trazer realmente, quando eu boto lá o teatro, eu quero construir um teatro na nossa cidade. Isso não é uma. Por que não ter um teatro? Amparando as nossas companhias de danças, as nossas companhias de artes cênicas. E por que não isso? Nós temos que, ao invés de contratar, eu acho Eu sei que toda festa da cidade se quer um cantor famoso, mas nós temos que contratar também, em larga quantidade, os nossos artistas da nossa cidade. Por que não ter uma escola da cultura? Eu queria que tivesse uma unidade escolar com, assim, é um dos meus, mais para futuro, né? É um dos meus planos, ter uma escola especializada em cultura circense, especializada nas artes cênicas e a formação. Porque, assim, isso também nós vamos ter o quê? Dar incentivo aos nossos jovens nessa formação cultural. Então, é possível manter. Eu não quero mudar estrategicamente, não, vou fazer grandes mudanças. O que está funcionando em todas as áreas será melhorado tecnicamente e será dado continuidade. Isso chama o quê? Economicidade. Quando eu tiro tudo que está funcionando para recomeçar, eu gasto dinheiro público. Dinheiro público não foi feito para ser gasto indiscriminadamente. Ele foi feito para ser de forma econômica e que o gestor tenha essa responsabilidade. Até mesmo para ele, quando for responder ao Tribunal de Contas do Estado, ele possa ter o quê? Facilidade de aprovação das suas contas sem depender de mitigação do legislativo. Quando você economiza, quando você emprega de forma responsável, você não precisa ficar se preocupando. Ah, aqui eu vou ter que dar um jeitinho, vou ter que pedir lá, tem uma ressalva aqui. Então, isso tudo que está acontecendo, que estiver bom, será dado continuidade, entendeu? Então, o teatro, o cinema, eu quero muito ter um cinema na nossa cidade. Isso Uma faz. questão, onde seria, porque assim, com essa divisão, né, de mentalidade Japeri e Pedreira, onde seria um ponto que você vislumbraria a construção de um teatro ou cinema? Japeri ou Engenheiro Pedreira? Olha a polêmica aí. Eu vou preferir que, em conjunto com a população, através de
um chamamento público de um plebiscito, a gente faça essa escolha. O político falou muito, mas mais do que o advogado aí, o político falou bem agora. Né? Né? Não dá para associar a parte técnica sem um prefeito, ele precisa ter a parte técnica e a parte política, né? Então não tem como fugir disso, né? Mas assim, eu entendo que teria que escutar em uma audiência pública a sociedade de todos os lados, para não é que a gente tem que agradar todo mundo na política, mas para que não se tenha uma injustiça nem de um lado, nem de outro. Porque todos os dois lados têm suas razões, entendeu? Então, de um lado foi muito feito, do outro foi pouco, ou fizeram muito de um lado que era para ser feito numa área, fizeram pouco numa outra. Então, a gente chama a sociedade, porque, assim, eu tenho um ditado que não é meu. Primeiro, eu quero ouvir, entender, para depois resolver. Porque se eu não escuto, se eu não entendo o que se falou, eu nunca vou conseguir resolver. Então, não é um ditado meu, mas eu copio. Ouvir, entender, para depois resolver. Então, em algum momento, a gente tem que ser bem político, né? E não politiqueiro, nem com politicagem, mas respeitando a sociedade. Beleza, então vamos encerrar aqui o nosso bate-papo. Vou te primeiro agradecer, né, a sua participação, por estar aqui no Japirão Online. O Japirão Online está fazendo 20 anos esse ano, então... Parabéns! Obrigado. Se está 20 anos no ar, não é à toa, né? Então, agradecer a toda a audiência nossa e a sua disponibilidade de estar aqui. Deixar um minuto para você falar, se despedir. Aí você, como já estamos em campanha, você pode pedir o voto. E aí fica um minuto aí contando no relógio. Pode ir. Então, população japeriense, eu quero ser o seu representante. Eu quero uma Japeri melhor para todos. Eu sou do Partido Democracia Cristã, número 27. A minha primeira proposta é não prometer, mas se Deus e o povo me conceder esse direito de ser o chefe de executivo da nossa cidade, eu tenho certeza que Japeri irá mudar e mudar muito para melhor. Muito obrigado. Eu agradeço o senhor também por nos convidar e por nos dar esse momento também, que às vezes assim no município a gente também não conhece todos e os canais de comunicação as pessoas acabam a conhecer proposta, caráter, tudo isso. Até porque quando a gente se expressa publicamente, né, a gente consegue um pouquinho ter uma noção melhor de quem é aquela pessoa ou aquele determinado ou não candidato. Eu que agradeço, muito obrigado, parabéns pelos 20 anos, que os senhores continuem com essa responsabilidade social, porque o que me deixa feliz num canal ou numa TV, em qualquer meio de comunicação, é quando ela é isenta, ela não se debandeia nem para A, nem para B, mas que ela dá a oportunidade de todos expressarem democraticamente suas opiniões, projetos e propostas. Muito obrigado.